esse novo anime de reencarnação pode ser bem divertido. Kizoku Tensei ou Noble Reincarnation é um anime onde um cara reencarnou como o 13º príncipe de um império. Mas ele não é um isekai, o maluco reencarnou, mas não é um isekai onde ele vai pra outro mundo, porque esse cara não era do Japão ou da Terra como normalmente acontece. Ele era um cara daquele mundo que reencarnou no mesmo mundo, só que como um príncipe no império. Além disso, o trailer me chamou bastante atenção por ter umas cenas bem bonitas e bem feitas, que estão acima da média. Eu não acho que esse anime vai ser perfeito, muito de longe, mas eu tenho alguma expectativa pra ele porque ele parece estar minimamente bem feito. Então hoje eu vou contar sobre e te apresentar a Kizoku Tensei. Eu sou o Diogo e seja bem-vindo ao Grid Animes. Vamos então começar com a sinopse para dar uma ideia geral do que é o anime. A história se passa em torno de Noa, a criança de 6 anos mais poderosa do mundo, e que é o 13º filho do imperador, ou seja, o 13º príncipe. Mas calma que ele não fica criança para sempre, ele vai crescendo com o tempo pelo menos. Noa nasceu com um limite infinito de nível, não sendo limitado como muitos outros, e ele tem uma habilidade de cheat que o torna mais poderoso conforme ele lidera as pessoas. Quanto mais subordinados ele tiver e quanto mais subordinados talentosos ele tiver, mais poderoso ele se torna, melhor ficam seus status. Mas além de tudo isso, Noa é um reencarnado, e tendo reencarnado em uma família nobre, na realeza, ele nasceu no melhor ambiente possível. Um ambiente rico, com grande educação e recursos abundantes, que permitiram que seus talentos aflorassem perfeitamente. Mas claro, nada nesse mundo é perfeito, afinal ele é um príncipe, e por estar na realeza, ele também está suscetível às brigas por poder, às conspirações e lutas. E bem, com essa sinopse dá pra ter uma ideia do que vai ser o anime. O nosso protagonista vai ser um príncipe overpower reencarnado, que vai lidar com política enquanto cresce como realeza. E isso pode ser interessante, mas para saber disso melhor nós vamos ter que dar uma olhada no anime, na história dele, e por isso agora eu vou te contar sobre o capítulo 1 do mangá, para você ver o comecinho e ter uma noção de como vai ser. Tudo começa com Noa estando muito confuso, sem saber o que está acontecendo. Seu corpo não está se mexendo e tem uma baita mulher gata na sua frente. Além disso, seus status sumiram. Agora o seu nível é 1 e todos os status são F e a afinidade com água no E. E claro, ele não tem nome, fazendo ele perceber que reencarnou como uma criança. Pelo que parece, essa linda mulher é sua mãe, sendo diferente da antiga que ele conhecia de sua vida passada. E é quando aparece o pai dele, que é chamado de Vossa Majestade, porque ele é o imperador de um império. Logo, ele é nomeado como Noa Arate, sendo um príncipe. E por ter aptidão com magia de água, já que sua aptidão com magia de água era E enquanto o resto era F, ele foi declarado como Lorde de Alméria, e no futuro ele será responsável por aquela região. E apenas de ser apontado como Lorde de Alméria, os seus status mudaram. Ele ganhou alguns títulos, e seu atributo de água ficou com um S ao seu lado, enquanto para os outros se tornou SS. E isso é a habilidade de cheat dele, ter subordinados aumenta o seu poder. Nesse caso, será apontado como Lorde de uma região inteira que tem a ver com a água, já que Alméria é a casa do clã da água, a sua afinidade da água disparou, o que já deu uma grande vantagem para ele desde o início. E enquanto ele vê que o real atributo dele é E mais um S que vem desse poder de cheat, para os outros eles veem como sendo SS, então uma aptidão muito alta. Para o Império, esse aqui é o nascimento de um gênio incomparável, um gênio cheio de talento. E com isso a ficha caiu completamente para Noa. Ele não é mais um jovem de um vilarejo qualquer, ele reencarnou como o 13º príncipe de um império. Então nós temos um time skip para Noa com 6 anos de idade agora. Nós vemos ele ser vestido pelas empregadas ao acordar, algo do qual ele já está acostumado, afinal foram anos passando por isso. Aqui nós vemos que Noa é alguém de poucas expressões, sendo calmo e mais calado, e as empregadas são fãs assíduas dele, achando ele incrível para alguém da sua idade, e que tem a dignidade de um governante. Só porque o cara é mais quieto, elas adoram eles, elas são as grandes fãs de Noa. Nessa manhã, enquanto comia, o príncipe herdeiro e o quarto príncipe fizeram uma visita para ele, onde aqui
aqui eles trouxeram um presente pra ele que chegou em um caixão. E eu não sei vocês, rapaziada, mas se algo chega num caixão, pra mim não é boa notícia. Dentro do caixão estava uma espada que Noah consegue pegar, mas nada acontece. Mas isso surpreendeu os irmãos dele. Ela é Leviatã, a espada demoníaca da água. E antes de Noah pegar, mais de 120 pessoas morreram tentando a portar. No momento que você pega a espada, mas não consegue a empunhar, você é amaldiçoado para a morte. Então essa espada é extremamente perigosa. Mas Noah tem uma grande afinidade com a água, e o príncipe herdeiro estava se perguntando o que aconteceria se alguém com a afinidade dele tentasse fazer isso. Até agora, todos que tentaram pegar ela, alguns tinham uma grande afinidade, mas não tanto quanto Noah, e ele queria fazer esse teste. O que acontece se um SS pegasse na espada? E sim, ele literalmente fez uma aposta. Ele ficou curioso para saber o que aconteceria e poderia ter matado seu irmão mais novo de graça sim. Esse maluco é doido. Tanto que o próprio Noah fica muito irritado. Mas é claro, ele fica calado, afinal, aquele é o príncipe herdeiro, o próximo imperador. Dito isso, eles saem de lá após verem algo interessante. E nessa mesma noite, durante seu banho, Zoe, que é a sua empregada pessoal que estava dando banho nele, pede um tempo de folga do palácio, de seus deveres como empregada. Acontece que o lugar de onde ela vem foi atingido por uma inundação, e a fazenda de seus pais também foi destruída, e por causa disso sua mãe, que era uma mulher solteira, não conseguia mais comer, não tinha como se sustentar. Então Zoe estava prestes a se vender como uma acompanhante noturna em bordéis, para tentar ajudar sua família. Mas Noah decide ajudar ela. Sua mãe vai ser levada para a mansão e ela trabalhará lá em um trabalho que ele acabou de inventar. Isso é claro porque Noah cuida de seus servos. Mas ele vai além de ajudar Zoe. Ele manda seu mordomo comprar o máximo de terras possíveis em seu nome. Assim como ele também ordena a ajuda e salvação das pessoas que foram afetadas pela inundação, antes que os abutres começassem a se juntar ali para tirar proveito da situação. E isso vai ficar extremamente caro, mas Noah simplesmente gasta o dinheiro como se não fosse nada. Afinal, para ele, a vida das pessoas é mais importante do que isso, mostrando que ele tem caráter pelo menos. E por causa disso, ele foi chamado pelo imperador em seu escritório, e o imperador o chamou aqui para o elogiar. Ele lidou com a situação de maneira eficiente e agradável. Se fosse outro príncipe lidando com a situação, o imperador teria que ficar checando o trabalho deles 2 ou 3 vezes e ter certeza que eles não fizeram merda. Até mesmo com o herdeiro é assim, ele precisaria ter certeza que nada está errado, mas Noah cuidou disso perfeitamente. E por isso ele recompensa Noah aumentando sua mesada anual, assim como também o elogia. E Noah fica todo felizinho, provando que ser reconhecido pelo imperador significa algo para ele. Agora, em outro dia, enquanto andava pelo mercado, Noah decide checar um local que ele ouviu que tem uma cantora talentosa. E embora ela seja novata, ela mostra um futuro promissor e ele aproveita a música. Isso é, até uns bandidinhos invadirem o lugar, causando tumulto e falando sobre ela precisar pagar os débitos do pai dela. E embora ela esteja trabalhando como cantora aqui para pagar suas coisas, os bandidos querem vender ela para trabalho noturno, querendo lucrar com isso de outra forma, obviamente. Mas é quando Noah para a situação. Primeiramente, ele começa a citar várias leis do império que esses homens estão quebrando, e quando eles tentam bater nele, ele usa um item mágico para subjugar todos. E quando eles fogem, aqui ele contrata a jovem cantora, dizendo que irá mensalmente pagar um salário para que ela continue cantando e que ela não precisa mais se preocupar com as contas de hospital da sua mãe, porque ele irá fazer questão de que ela melhore. E tudo isso porque ele aproveitou a música dela e quer que ela cresça cantando melhor ainda no futuro. E naquela noite, ao voltar para sua mansão, os bandidos estavam se prostando no portão, mas ele apenas os ignora e os manda embora. Afinal, não é qualquer um que pode ter uma reunião com o príncipe apenas porque eles querem. E o seu irmão mais velho que estava lá concorda com isso. Mas Noah calculou essa situação. Ele quer que esses bandidos pensem que ele ainda está irritado. Dessa forma, se eles pensarem que o príncipe da nação está irritado com eles, eles não irão mexer com a cantora ou com a família dela. Afinal, para ele ir lá e acabar com todos eles de novo, é um 2. E dessa forma, ele garante que elas serão deixadas em paz, sem ter que se livrar desses lixos. E bem, seu irmão está aqui agora porque ele quer dizer algo sobre a espada de Noah, que ela tem vontade própria. A espada não fala, mas ela tem sua própria vontade. Mas pior ainda, ela está cheia de cautela e hierarquia. Assim como um animal, como um lobo ou com um cão. Eles levam a hierarquia muito a sério. Então antes de começar a usar a espada, ele precisa deixar claro quem está acima de quem, para que as coisas não fiquem bagunçadas e que a espada tente mandar nele. E embora seu irmão pense que isso vai demorar algum tempo para ser feito, afinal não é algo fácil, Noah só pega a espada e a subjuga ali mesmo, fazendo o Leviatã o aceitar como seu mestre. E com isso, já que a espada o reconheceu
venceu como seu mestre, o seu status aumenta de novo, com a sua afinidade da água ganhando mais um S. Afinal, a especialidade dessa espada é magia de água, ela é a espada demoníaca da água. E com isso, aos 6 anos de idade, sua afinidade aquática se torna SSS, tendo uma espada demoníaca ao seu lado. E esse é apenas o capítulo 1 do mangá, meus amigos. Esse capítulo ajuda a ter uma ideia de como a obra vai ser. Como podemos perceber, ela tem um ritmo mais rápido, com as coisas acontecendo mais depressa. Ele faz uma coisa e já tá indo pra outra, já tá indo pra outra, já tá indo pra outra. Em um capítulo, várias coisas aconteceram. Ele também nos ajuda a entender quem é Noah, o protagonista, que é prático e calmo, faz o que precisa ser feito, ajuda as pessoas e tem mão de ferro com quem tá no erro. E claro, embora ele saiba controlar sua boca, ele também não é um trouxa que aguenta tudo calado. E embora esse plot no começo seja um pouco genérico de fato, afinal não é a coisa mais original do mundo, eu não acho que ele seja ruim. A minha reclamação mesmo é essa espada, porque eu odeio esse design. Obras que fazem espadas estranhas e super diferentes não são muito bem-vindas na minha opinião. Eu gosto de espadas que são espadas, e não enfeites que nem essa aqui. Dito isso, vamos falar sobre o trailer agora para ver como é que o anime está ficando. E uma coisa que eu gostei nesse trailer é a arte e o design. E isso em específico é algo que me chamou bastante atenção. Os personagens, as cores vivas e os designs me agradaram bastante. Não posso falar muito sobre os cenários e paisagens, porque eu achei que eles são meio normais, não feios, mas não bonitos. Mas os personagens me chamaram a atenção desde que eu vi, principalmente o uso de cores. E em questão de animação, eu acho que ele está ligeiramente acima da média, viu? Nós tivemos cenas de ação com personagens realmente lutando. Eles não estavam parados ou eram frames. Nós vimos eles se movimentando, tendo coreografia, o que é um bom sinal, afinal nessa obra tem lutas, e se as lutas são boas, eu fico feliz. Dos efeitos especiais, eu também não vi nada de ruim. São efeitos mais básicos, com magias mais básicas, mas nada mal feito, nada muito artificial que se destaca muito. São todas coisas que ficaram bem tranquilas. E uma coisa que me agradou é a espada. Pelo trailer parece que Leviathan ganhou um novo design, e agora virou uma espada mais decente. Não é aquela loucura que o mangá deu, que parece uma coisa decorativa. Não, ela virou uma espada de fato. E isso, é claro, é algo que eu gostei demais. No geral, além da história nesse começo ser um pouco genérica, o anime parece estar bem feito e pode me agradar. Eu não posso falar muito sobre como a história é ao longo do caminho, porque eu nunca cheguei a ler a novel, por exemplo, eu só li um pouco do mangá, mas pelo menos eu vou dar uma chance pro anime e vou tentar ver ele. E eu recomendo que você também faça o mesmo, porque ele não parece estar ruim. Mas o que vocês acharam, meus amigos? Tiveram interesse? Não tiveram? Vão dar uma chance? Não vão? Comentem suas opiniões, eu quero saber o que vocês pensam. Ou comentem qualquer coisa para provar que viu até aqui. Agora, você ainda não conhece os novos animes da temporada, porque tá perdendo tempo. Nesse vídeo eu te conto sobre aqueles que me chamaram a atenção, e aqui eu te conto sobre aquele que é mais aguardado nessa temporada de janeiro, então assiste aí que tá bem legal. Não deixe de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, e deixa o gostei aí embaixo para apoiar o meu trabalho. Agora, eu fui.